bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E na quarta-feira, o Wall Street Journal trouxe uma denúncia muito séria envolvendo Joe Biden, Barack Hussein Obama, o Hamas e o Irã. Bem, por falar em Irã, é consensual hoje que o Irã financia, sim, os grupos terroristas como Hamas, Jihad Islâmica Palestina e também o Hezbollah. E quando se fala de Irã, fala-se sim de um ator importante hoje no cenário geopolítico, pela sua força, pelo seu poder militar, especialmente quando se refere ao Oriente Médio. Bem, para muitos, o Irã é um ator importante também porque tem a Rússia como guarda-chuva ou como protetor. De fato, a Rússia tem comprado muitos drones do Irã para despejá-los na Ucrânia. Mas quando se coloca uma verdadeira lupa sobre o enriquecimento do Irã nos últimos tempos, em termos de poderio militar, vê-se que o seu parceiro é, na verdade, bem outro. Sim, o principal parceiro do Irã, acreditem, não é a Rússia. Bem, vamos à denúncia do Wall Street Journal comentado pela jornalista Olivia Murray. Ela diz o seguinte: na quarta-feira, o Wall Street Journal publicou um relatório bombástico, identificando um esquema de tráfico de armas no qual o Irã e seus aliados têm contrabandeado armas pesadas e armas ligeiras para os terroristas jihadistas que ocupam certas áreas de Israel. Um trecho da denúncia do Wall Street Journal dizia o seguinte: muito antes dos militantes do Hamas saírem do seu reduto de Gaza para massacrarem dezenas de civis com armas de fogo e espingardas de assalto, o Irã e os seus aliados tinham acelerado os esforços para contrabandear armas para uma parte diferente dos territórios palestinos, ou seja, a Cisjordânia. Bem, voltando ao comentário de Olivia Murray, ela diz: o que foi muito explosivo, dadas as circunstâncias atuais, é que as armas que fluem dos regimes terroristas para grupos terroristas menores vêm muitas vezes disfarçadas de pacotes de ajuda humanitária. Ou seja, sempre que uma catástrofe natural atinge o Oriente Médio, como, por exemplo, terremotos na terremotos na Síria, enfim, o Irã usa esta janela de oportunidades, por assim dizer, para enviar armas aos seus procuradores, disfarçadas de ajuda humanitária, especialmente na Síria, que depois acabam, claro, parando na faixa de Gaza. Os autores do artigo do Wall Street Journal contaram que após o terremoto de fevereiro de 2023 na Turquia e na Síria, o Irã começou a transportar grandes quantidades de armas para a Síria, em carregamentos disfarçados de ajuda humanitária. Como vemos, uma crise humanitária ou uma emergência é um grande disfarce para armar terroristas, diz Olivia. Em uma nota separada, em outra nota, esta publicada no site O Político, em outra data, que aparentemente nada tinha a ver com este tema atual do Wall Street Journal, parece encaixar-se e esclarecer muita coisa. Dizia O Político: os Estados Unidos enviarão $100 milhões em ajuda humanitária a civis em Gaza e na Cisjordânia, disse o presidente Joe Biden na quarta-feira. Este dinheiro apoiará mais de 1 milhão de deslocados em palestinos afetados por conflitos, incluindo necessidades emergenciais em Gaza, disse Biden na quarta-feira passada, durante um discurso em Tel Aviv. Pois então, aqui nós podemos já ver alguns aspectos deste elo, desta relação entre gente forte da Casa Branca com grupos terroristas. O Irã
manda toneladas de armas para os pequenos grupos e para grupos maiores também, como o Hezbollah. Mas essas armas, evidentemente, custam, precisam ser pagas em algum momento. Logo, a pergunta é sempre a mesma e jamais respondida: de onde os grupos terroristas, como o Hamas, tiram dinheiro para pagar aqueles que vendem essas armas, como o Irã? Bem, aí entram os Estados Unidos para fechar o círculo vicioso. O Irã manda armas para os grupos terroristas que recebem apoio dos Estados Unidos em muito dinheiro acabam voltando para o Irã. É claro que se pergunta, mas esse dinheiro não vai para os palestinos? Bem, ele vai para os palestinos em teoria, porque na verdade quem pega o dinheiro é sempre a casta representante do povo, que via de regra não vê o dinheiro. E a casta representante do povo, como no caso de Gaza, todo mundo sabe, é o Hamas. Agora, nem sequer precisamos fazer especulações, diz ela, e tirar conclusões lógicas mais improváveis. Biden tem, na verdade, um historial de envolvimento no armamento de regimes terroristas, e mais relevante, do próprio Irã. Lembram-se, vocês estão lembrados, pergunta ela, daqueles pallets de euros e francos enviados por Barack Obama ao Irã? Eu já falo sobre isso. Você certamente lembra que, em vários momentos do passado, Barack Hussein Obama mandou muito dinheiro para o Irã para que esse pudesse desenvolver a sua infraestrutura, inclusive usando energia nuclear. Mas eu já falo sobre isso. Aqui a jornalista serve-se de outra nota, esta publicada pela NBC News ontem, que diz o seguinte: a taxa de desemprego em Gaza é de 47% e mais de 80% da sua população vive na pobreza, isso segundo dados das Nações Unidas. O Hamas, no entanto, financiou uma força armada de milhares de pessoas equipadas com foguetes e drones e construiu uma vasta rede de túneis sob Gaza. As estimativas do seu orçamento militar anual variam entre 100 milhões e 350 milhões de dólares, segundo fontes israelenses e palestinas. Tal como a Câmara e o Senado dos Estados Unidos irão perguntar em audiências separadas na quarta-feira de onde vem todo esse dinheiro, podemos então fazer a ligação entre os pauzinhos. O dinheiro sai da Casa Branca. Ou melhor, dos Estados Unidos, evidentemente, mas segui a nota dizendo: desde que chegou ao poder na faixa de Gaza há 17 anos, o Hamas encheu os seus cofres com centenas de milhões em ajuda internacional, injeções abertas e encobertas de dinheiro do Irã e de outros parceiros ideológicos, bem como criptomoedas, impostos, extorsão e contrabando. Bem, a jornalista pergunta: você lembra quem era o vice-presidente de Barack Hussein Obama quando Obama mandava rios de dinheiro para o Irã? Pois é, você lembra, era Joe Biden. Ajuda internacional, diz ela, injeções de dinheiro do Irã, de onde vem todo esse dinheiro? Nossa, tudo isso ainda continuamos nos perguntando, mas parece que agora ficou muito claro como o esquemão funcionou durante anos. Claro, teve uma breve interrupção, de 4 anos propriamente, que foram os anos de Donald Trump no poder. Daí porque o desespero incontido do Deep State em derrubá-lo dia sim e outro também. Foram 4 anos infernais. Barack Hussein Obama, claro, sempre esteve por trás desses ataques a Donald Trump, que repercutiam sempre na mídia corporativa contra o loirão. Lembram disso, né? Fora as acusações de que Trump tinha ligações com a Rússia, etc. e tal. Em resumo, foram 4 anos infernais para Trump, porém foram 4 anos infernais também para o Irã, que teve que dar uma pausa, fazer uma pausa no seu plano de destruir totalmente Israel, já que
a mamata tinha meio que secado, mas ela voltou com tudo como vice-presidente de Obama. Bem, eu recolhi aqui outros relatos, esses mais antigos, como, por exemplo, uma matéria de 11 de setembro de 2019, do American Thinker, que dizia o seguinte: em 2015, o regime khomeinista iraniano recebeu até 150 bilhões de dólares nas suas contas bancárias através da administração Barack Hussein Obama. Esse dinheiro inesperado foi fornecido através dos termos do Plano de Ação Conjunto Global, cujo acrônimo é JCPOA, o Acordo Nuclear. O acordo chamado Acordo Nuclear com o Irã ou do Irã. Essa torrente de dinheiro ocidental fluiu então diretamente para o financiamento do terrorismo, dizia a matéria, apesar de especialistas e dissidentes iranianos terem alertado repetidas vezes que o dinheiro não seria gasto com o povo iraniano, mas sim para enriquecer o regime repressivo e para financiar os seus representantes em conflitos regionais, como Hamas, Jihad Islâmica Palestina e Hezbollah, por exemplo. Detalhe, matéria de 11 de setembro de 2019. A administração Obama acedeu desajeitadamente aos termos mais perigosos de qualquer acordo alguma vez promulgado pelo mundo livre contra os seus próprios interesses. Em resumo, o acordo era o seguinte: vamos facilitar o Irã em tudo, para que não seja um pária. O Irã quer desenvolver, sim, o seu parque nuclear, mas para fins civis, para criar, por exemplo, condições estruturantes para a melhoria de vida do seu povo. Só que não, o interesse era bem outro. Mas foi isso então que o mundo livre aceitou, esse acordo, tudo para o Irã, menos, por exemplo, inspeções regulares da Agência Nuclear da ONU. Mas ainda assim, mesmo que os agentes tinham as suas entradas bastante dificultadas e restritas, eles sempre vinham com a preocupante notícia: o Irã pode estar enriquecendo urânio muito mais do que 9% ou 3,5%, está chegando próximo aos 60%, e isso indica que poderá usá-lo para armas de destruição em massa. Lembram disso? Quantas vezes os mais antigos aqui do canal lembrarão quantas vezes eu falei desses relatórios aqui, não é? Pois é. O acordo nuclear do Irã concedeu dinheiro essencial para apoiar o regime e sua criminalidade, diz a matéria, ou dizia. Desde que essa enxurrada de dinheiro foi liberada, milhões de dólares têm sido contrabandeados pelo Irã todos os dias. A maior parte do dinheiro é gasta nas guerras do Irã na Síria, no Líbano, no Iêmen e em outros países do Oriente Médio. Por falar em Iêmen, uma cidade turística do Egito foi atacada ontem por um drone. Especialistas dizem de Israel, como também dos Estados Unidos e do próprio Egito, que foi um drone que deve ter saído provavelmente do Iêmen. Bem, o Egito ainda não confirmou se saiu do Iêmen ou não, mas os serviços secretos de Israel e dos Estados Unidos confirmam, sim, o drone saiu do Iêmen, que é bem pobrezinho, mas tem muito armamento enviado pelo Irã. O Egito respondeu que sim, uma vez reconhecido de onde tenha partido o ataque, a resposta será pesada. Voltando. Comerciantes e agentes apoiados pelo Irã estão envolvidos numa enorme rede de lavagem de dinheiro entre o território iraquiano e o Irã. O regime islâmico utiliza esse dinheiro paralelo para financiar o terrorismo e desestabilizar a região. Obama mandava muitos dinheiros para o Irã fazer exatamente isso. O Irã envia anualmente até 800 milhões de dólares para o Hezbollah e 70 milhões de dólares para o Hamas e outros grupos na faixa de Gaza, conforme estimado pelo Ministério da Defesa israelense em 2017.
Num briefing do Departamento de Estado em 2 de abril de 2019, o representante especial dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hock, afirmou que 70% das receitas do Hezbollah provinham do regime iraniano. Hock reiterou esse ponto em 22 de abril de 2019, numa entrevista à Al Arabiya. Historicamente, dizia ele, o Irã dá ao Hezbollah 700 milhões de dólares por ano. Isso representa 70% do orçamento do Hezbollah. Bem, eu tenho outra nota, essa pequena, essa menor, mas que também reforça a tese. Barack Hussein Obama trabalhou arduamente para o fortalecimento do Irã e os seus procuradores. O esforço, essa matéria foi publicada em 9 de fevereiro de 2017, assinada por Amir Bassiri. O esforço da administração Obama para envolver o Irã permaneceu uma questão de suspeita até o 44º presidente americano deixar a Casa Branca. As preocupações começaram a aumentar, especialmente depois que Obama virou as costas à revolta de 2009, paralelamente à revelação de correspondência secreta com o líder supremo Ali Khamenei. Quanto mais luz é lançada, mais percebemos até que ponto esta relação se expandiu. Membros conhecidos, os lobbies iranianos e outros, desfrutaram de um acesso sem precedentes à Casa Branca, matéria de 2017, lembro. Este novo conhecimento exige uma revisão completa do sistema corrupto da política externa dos Estados Unidos. Ao longo das conversações nucleares que originaram o plano de ação abrangente conjunta, o plano nuclear do Irã, a Casa Branca de Obama acolheu uma lista de diferentes chamados especialistas e organizações iraniano-americanas que concordaram completamente sobre como Washington deveria envolver-se na reaproximação com Teherã. Trita Parsi, presidente do Conselho Nacional Iraniano-Americano, cuja sigla é NIAC, um conhecido lobista financiado pelo Irã, teria sido recebido em até 33 reuniões na Casa Branca, de 2013 a 2016. Esses tinham entrada quase que livre no gabinete de Barack Hussein Obama. Lembram quando em 2016, se não me engano, 2015, Bibi Netanyahu teve que esperar até 4 horas para ser recebido por Barack Hussein Obama, sentadinho ali na antessala do seu escritório? Pois é, ele esperou 4 horas e foi rispidamente recebido, aliás. Mas isso é só um detalhe. Sayed Mousavian, um antigo diplomata iraniano e chefe do Conselho de Segurança Nacional, foi recebido na Casa Branca pelo menos 3 vezes, explicava o Washington Free Beacon à época. O histórico também sobre Parsi. O seu histórico ficou atrás apenas de Jeremy Ben-Ami, presidente da J Street, descrito como um forte defensor do campo de apaziguamento do Irã, que visitou a Casa Branca em 44 ocasiões. E, finalmente, Sahar Nowruzadeh, diretor do Conselho de Segurança Nacional do Irã na Casa Branca de Obama. Ele chegou ao ponto de ter acesso diário à Casa Branca e de promover uma abordagem de regime pró-Irã dentro da Casa Branca. Como diretor do NSC, do presidente Obama para o Irã, Sahar Nowruzadeh trabalhou aparentemente como lobista também para o NIAC, ou seja, Conselho Nacional Iraniano-Americano, junto à Casa Branca. Então isso aí, parece que as coisas se fecham. Barack Hussein Obama e Joe Biden trabalharam sim com muito afinco para fazer do Irã um importante ator
no Oriente Médio, com fabricação de armas, desenvolvimento de drones e assistência direta aos seus procuradores, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina, entre outros. Tudo isso com o propósito de destruir Israel. O detalhe mais curioso dessa história para nós brasileiros, é que lá nos Estados Unidos, o pessoalzinho um pouco mais, digamos, conservador da ala maga é que é tratado como terrorista. Perceberam? Pois é. Logo mais, o próprio novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também poderá ser eventualmente tratado como terrorista. Ontem, então, quarta-feira, foi nomeado o novo presidente da Câmara. Ele é Mike Johnson, um republicano da Louisiana, tido mais ou menos como uma espécie de terrivelmente evangélico, o que provavelmente levou pânico ao pessoal da CNN, claro. Bem, uma nota publicada na Fox News diz que o novo presidente da Câmara terá uma administração baseada na Bíblia, ou fará uma administração com a mão na Bíblia. A matéria diz que, numa entrevista à Fox News, o novo presidente da Câmara mostrou que sua visão de mundo poderá ser encontrada simplesmente pegando a Bíblia e lendo-a. Ele disse: se alguém quer saber como é a minha visão de mundo, poderá simplesmente pegar uma Bíblia na minha estante e lê-la. Johnson, diz a Fox, recebeu apoio republicano unânime após 3 semanas de caos e 3 outros indicados para o cargo. Ele foi eleito na quarta-feira para substituir o presidente deposto, Kevin McCarthy, também republicano da Califórnia, e conversou com a Fox sobre como será o seu trabalho na Câmara. Será com a mão na Bíblia, diz ele. Daí porque, então, suspeita-se que será imensamente atacado por esta boa gente da esquerda, que tudo que fez até agora foi promover o Irã nessas relações perigosas com Hamas, Hezbollah e Companhia Limitada. Quem diria, não? Gangsters na Casa Branca. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto com uma live para atualizar os acontecimentos da guerra. Até lá.